Os judeus que conversam com Jesus tentam se justificar de várias maneiras. Além de apelarem para a linhagem de Abraão, eles também se comparam a outras pessoas e se consideram melhores do que a mulher adúltera, do que os nascidos de prostituição e até do que os samaritanos. Eles parecem até insinuar serem melhores do que Jesus. Afinal, não são samaritanos endemoniados, como acusam Jesus de ser, e nem são nascidos de uma gravidez inexplicada. Até hoje, os judeus chamam Jesus de Ben Pantera, ou filho de Pantera, que era um soldado romano. Nós gostamos de nos justificar pela comparação com outras pessoas, e geralmente pessoas piores do que nós. O problema é que a única justificativa plausível para alguém ser aceito por Deus é ser tão puro, santo e justo quanto Jesus, o único homem perfeito que já passou por aqui, por esse mundo. Assim como acontece com o perdão, que deve partir daquele que foi ofendido, a justificação também não pode partir de nós, mas ela deve vir de Deus. Quando você crê em Cristo, você não é apenas perdoado, mas é justificado, isto é, considerado justo aos olhos de Deus, que passa a enxergá-lo através do que Jesus representa para ele. A justificação não muda o fato de você ser um pecador e nem diminui a gravidade do seu pecado. Ela altera a opinião que Deus tem de você, que passa de ímpio para justificado aos olhos dele. No perdão, Deus diz ao pecador: pode ir, você não me deve mais nada. Na justificação, ele diz: pode vir morar comigo, você é idôneo. Mas como alguém pode mudar sua opinião em relação a um transgressor? Dá um exemplo. Imagine um estudante na sala de aula que, sem motivo aparente, nocauteia com um soco o colega ao lado. Antes de encaminhar o agressor para a diretoria para ser expulso da escola, o professor encontra uma arma no bolso do rapaz desmaiado e fica sabendo que ele planejava matá-lo. Imediatamente o agressor passa de vilão a herói aos olhos do professor. Não ocorreu nenhuma mudança na violência da agressão. O que mudou foi o conceito que o diretor passou a ter daquele aluno. O capítulo 3 de Romanos diz que nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para que ele, Deus, seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Você só pode ser justificado por Deus e através dessas três coisas: a graça, o sangue e a fé. Aí eu pergunto, será que você está tentando ser justificado com base nos seus esforços? Ou, quem sabe, se comparando com aqueles que você considera piores do que você? Nos próximos 3 minutos, Jesus revela que sempre existiu. A palavra eterno não faz muito sentido para nós, porque nós nascemos e vivemos no tempo. Assim como os céus e a terra, o tempo também foi criado e está intimamente ligado ao mundo material. A Bíblia afirma isso, e Einstein também. Ele disse: supondo que toda a matéria desaparecesse do mundo, então, antes da relatividade, acreditava-se que espaço e tempo continuariam a existir em um mundo vazio. Mas, de acordo com a teoria da relatividade, se matéria e movimento desaparecessem, já não haveria mais espaço ou tempo. Muito antes de Einstein, Agostinho escreveu: não há dúvida de que o mundo não foi criado no tempo, mas com o tempo. E acerca de Deus, Agostinho também diz: teus anos permanecem ao mesmo tempo. Os teus anos são um dia, e teu dia não é como a nossa sequência de dias, mas é hoje. Imagine você o nó na cabeça dos judeus nesse capítulo, quando escutam Jesus dizer: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Ele não diz antes que Abraão existisse, eu existia, mas usa novamente a mesma expressão usada por Deus para se apresentar a Moisés: eu sou. Isto revela que Jesus é Deus, o Filho eterno, não sujeito ao tempo, ou pelo menos não mais do que naquilo que ele mesmo quis se sujeitar em sua relação com a criação. Esse aspecto atemporal de Jesus pode ser visto no mesmo Evangelho de João.
quando ele diz no capítulo 3, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Veja que na passagem, o Filho do Homem, que é o Filho eterno em sua condição humana, desceu do céu, está no céu e ao mesmo tempo conversa na terra com Nicodemos. Quer mais? Então veja o capítulo 1 da carta aos Colossenses. Jesus é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Em João 17, Jesus ora: glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. O Filho Eterno já estava com o Pai antes que o tempo e a matéria viessem a existir. Em Hebreus diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Além de ser o verbo vivo da criação, Jesus governa as leis da física e mantém coesas as partículas que compõem a matéria. O nosso capítulo termina dizendo que os judeus pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles. Como ele fez isso? Nos próximos 3 minutos, Jesus revela por que o cego nasceu assim. No final de uma notícia na internet sobre o terremoto do Haiti, um leitor deixou seu comentário: se Deus existe, então ele é incompetente. Você já reparou que sempre que algo dá errado, tem gente que aponta o dedo para Deus? Os ateus, então, são os que mais gostam de jogar a culpa no Deus que eles afirmam não existir. Esta prática não é nem um pouco original. Adão foi o primeiro a culpar a Deus por ter lhe dado a mulher que o levaria a pecar. Foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. Adão insinua que nada daquilo teria acontecido se Deus não tivesse criado sua esposa. Você já culpou alguém por seus próprios erros? Isso mostra que você é tão pecador quanto Adão. Ah, você nunca erra? Bem, então o seu caso é mais grave. Todo profissional de saúde conhece os 5 estágios pelos quais passa um paciente ao receber a notícia que está com câncer. Primeiro vem a negação. Não, isso não está acontecendo comigo. Em seguida vem a raiva. Por que eu? Por que eu? O passo seguinte é barganhar e tentar resolver o problema sozinho. Ah, se eu mudar de vida, o problema desaparece. Depois vem a depressão. Ai de mim, estou perdido. Finalmente, vem a aceitação, a disposição para receber ajuda externa. O pecado, primeiro dos anjos e depois do homem, é o câncer que arruinou não só a espécie humana, mas toda a criação. O apóstolo Paulo explica em Romanos 8 que a criação ficou sujeita à vaidade e vive na expectativa de ser liberta do cativeiro da corrupção. E toda a criação juntamente geme e está com dores de parto até agora. Tudo, absolutamente tudo ficou arruinado, as criaturas, a terra, o universo, o tempo, o espaço. E quando a Bíblia fala que toda a criação está com dores de parto, entenda que a metáfora é bem precisa. As dores de parto tendem a aumentar e a ocorrer a intervalos cada vez menores, até a hora final. Sofrimentos cada vez maiores e mais frequentes devem ocupar as manchetes dos jornais até Cristo voltar. Neste capítulo 9 do Evangelho de João, Jesus vê um homem cego de nascença e seus discípulos lhe perguntam: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? A resposta você verá nos próximos 3 minutos. Mas enquanto isso, que tal analisar em que estágio você se encontra? Você nega que é pecador? Sente raiva e culpa outros por seu pecado? Decidiu mudar de vida para resolver o problema? Caiu em depressão por não conseguir? Bem, quer um conselho? Vá logo para o último estágio e peça ajuda externa. Recorra a Jesus para receber o perdão e a salvação. Ao encontrarem o cego de nascença, os discípulos de Jesus tentam descobrir a causa do problema e erram ao levantarem apenas 2 possibilidades. Eles perguntam: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? A origem de um rio é a sua nascente, mas a razão de ele correr neste e não naquele lugar depende de vários fatores. É simples entender que a origem de todo o sofrimento é o pecado, que arruinou a criação. Mas não é tão simples assim descobrir por que um sofre e outro não. Apesar de existirem problemas que são um resultado direto dos nossos erros, como bater no poste por dirigir embriagado, por exemplo,
É preciso cautela antes de culpar alguém por algum defeito, doença ou desgraça. Ao encontrarmos uma pessoa que sofre, costumamos agir como os 3 amigos que visitaram Jó em sua tribulação. Eles estavam indo até muito bem, até decidirem abrir a boca. A interpretação que os 3 amigos dão para a desgraça de Jó no livro de mesmo nome não representa a sabedoria de Deus, e sim a sabedoria humana. Em 1 Coríntios diz que o mundo não conheceu a Deus pela sabedoria humana, portanto, o método usado por Elifaz, Bildade e Sofar, os amigos de Jó, não serve para discernir a razão do sofrimento de alguém. Elifaz fala da experiência própria e individual. Ele diz assim no capítulo 4 do livro de Jó: conforme tenho visto. Bildade, o outro amigo, apela para a tradição. No capítulo 8 ele diz: pergunte às gerações anteriores e veja o que os seus pais aprenderam. No capítulo 11 é a vez de Sofar apresentar o seu argumento religioso e legalista. Segundo ele, se Jó se consagrar ou consagrar seu coração a Deus e parar de pecar, tudo irá bem. Nós somos assim, julgamos as pessoas pela nossa experiência, pelas nossas tradições e pela religião, e deduzimos que se alguém sofre é por ter falhado em algum desses pontos. É claro que esse tipo de julgamento também nos faz sentir superiores à pessoa que sofre. E a minha mensagem para essa pessoa acabará sendo: seja como eu, e você não irá sofrer. Mas, parafraseando José no livro de Gênesis, estaria eu no lugar de Deus? Paulo, na carta aos Romanos, diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu o intento do Senhor? Pois é, nem eu nem você somos capazes de entender os motivos e razões de Deus. O melhor é não sairmos por aí dando o nosso veredito para a razão do sofrimento de cada um. Quando os discípulos perguntam se o cego nasceu assim, por causa de algum pecado dele ou de seus pais, Jesus responde: nem ele pecou e nem seus pais. Então por que ele nasceu cego? A resposta está nos próximos 3 minutos. Por pertencer à espécie humana, o cego do capítulo 9 do Evangelho de João era um pecador, portanto sujeito às imperfeições causadas pelo pecado. Mas por que um nasce cego e outro não? Pensando que a sua deficiência fosse resultado direto de algum pecado seu ou de seus pais, a pergunta dos discípulos sugere 2 possibilidades. A primeira é de que ele tivesse pecado antes de nascer. Mas a ideia de alguém viver, morrer e reencarnar para se livrar dos pecados é claramente descartada na Bíblia. Na carta aos Hebreus diz que aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. A outra possibilidade é que sua deficiência fosse um castigo por algum pecado cometido por seus pais. Em ambos os casos, ou o homem é visto como responsável por um defeito que não poderia ter causado a si mesmo, ou estaria sofrendo pelo pecado cometido por terceiros. Jesus resolve o enigma, afirmando que nem ele pecou e nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. O cego tinha pecados? Sim. Seus pais também, como qualquer ser humano. Mas neste caso, sua deficiência não era fruto de algum pecado em particular, seu ou de seus pais. Ao permitir que o homem nascesse assim, Deus tinha em vista algo maior: manifestar nele a obra e o poder de Deus. Todos nós somos cegos quando o assunto é enxergar as razões de Deus. Por isso, nós nos indignamos sempre que algo de ruim acontece conosco. Em 1 Coríntios diz que quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos como por espelho, em enigma. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Quando eu era pequeno, eu não entendia como meus pais podiam me amar na hora da bronca ou das palmadas. Que amor de mãe era aquele que me fazia engolir uma colher diária de óleo de fígado de bacalhau? E por que meu pai me segurava e não me socorria, não me defendia, quando o farmacêutico me atacava com uma seringa enorme? Por mais que me explicasse as razões, naquela idade eu não entenderia. Só hoje eu entendo. A nossa dificuldade não está
em não existir uma razão para o sofrimento. O problema é que ou nós não entendemos, ou simplesmente não queremos aceitar as razões de Deus. Na carta aos Filipenses, depois de dizer que aprendeu a viver contente em quaisquer circunstâncias, o apóstolo Paulo conclui: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Cristo, eu e você também podemos todas as coisas, inclusive aceitar que Deus está com a razão. Nos próximos 3 minutos, os olhos do cego ficam cheios de lama. O capítulo 9 de João começa com um detalhe importante. É Jesus, e não seus discípulos, quem primeiro vê o cego. No caso do paralítico do capítulo 5, Jesus também já sabia que o homem estava enfermo há muito tempo. Por enxergar e saber todas as coisas, Jesus dá um tratamento personalizado para as necessidades de cada um. No caso do cego, ele cospe no chão, faz um pouco de lodo e passa em seus olhos. Depois ordena que ele vá lavar-se no tanque de Siloé. Por que lodo? Eu não sei. Mas se ele fez, é porque era necessário para aquela pessoa naquele momento. Jesus age de diferentes maneiras com diferentes pessoas. Nós não entendemos, mas cremos que aquilo que ele faz está bem feito. E até aquilo que ele não faz. O apóstolo Paulo tinha um problema que chamou de espinho na carne. E não foi por falta de pedir que o Senhor não o livrou do problema. Sabe qual foi a resposta às suas orações? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você acha que Paulo se indignou por isso, entrou em depressão e não quis mais nem saber de servir a Cristo? Pelo contrário. Veja o que ele diz. Por isso, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Hoje, em cada canal de TV tem um pregador prometendo o fim de todos os seus problemas se você crer em Jesus. É mentira. O que Deus oferece é o perdão dos pecados e a vida eterna. Depois de se converter a Cristo, você se vê num mundo arruinado pelo pecado e no mesmo corpo sujeito à doença e à morte. Ainda que você viva 120 anos, a sua morte será causada por alguma doença ou falência dos órgãos. Por isso, qualquer cura feita por Jesus ou seus discípulos tinha um objetivo bem particular. Uma vez cumprido esse objetivo, todos os que foram curados ou ressuscitados acabaram adoecendo e morrendo. Ou você acha que Lázaro continua por aí? O pagão pensa que os deuses só lhe são propícios quando tudo vai bem. O verdadeiro crente tem certeza de que o Senhor sempre está ao seu lado, na alegria e na tristeza. Por isso o profeta Abacuque dá um belo exemplo de fé e confiança em Deus quando diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que fale o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. E você, se alegra em Deus quando tudo vai mal? Nos próximos 3 minutos, os vizinhos não reconhecem o cego curado. Agora os amigos e vizinhos do cego que foi curado não o reconhecem. Não é este o mesmo que se sentava a mendigar? Uns diziam é ele, e outros não é, mas se parece com ele. Ele dizia, sou eu mesmo. Você sempre sai diferente de um encontro pessoal com Jesus. Não que precise experimentar algo tão radical quanto uma cura física, como a deste cego, ou algum tipo de experiência mística que o faça perder o controle de si mesmo. Ser tocado por Jesus é ter os olhos abertos para as realidades espirituais. 3 coisas acontecem aqui. A primeira é a transformação de um estado para outro. O cego é literalmente curado e passa a enxergar. Quando você se reconhece cego espiritualmente e crê no Salvador, é curado de seus pecados. O bloqueio que o impedia de enxergar as verdades espirituais é removido, e a sua perspectiva de vida passa a incluir a eternidade. Agora o cego também sabe para onde vai.
Antes ele podia até saber que estava numa estrada, mas não podia ver o seu destino. Se você caminha pela estrada da vida sem saber para onde vai, ainda está cego. A terceira consequência do encontro com Jesus é que os parentes e amigos percebem a mudança, mesmo sem saber o que foi que mudou. Após ter sido salvo por Cristo, você passa a testemunhar dele, como faz o cego aqui. Ele chega até mesmo a levar outros a Jesus, pois alguns querem saber onde está Jesus. Eles também querem se encontrar com ele, seja por mera curiosidade ou por realmente desejarem que suas vidas sejam transformadas. Mas não espere que ao ser tocado por Jesus você adquira um conhecimento instantâneo das coisas de Deus. A sua salvação é instantânea. Ao crer no Salvador, você é imediatamente perdoado de todos os seus pecados. Mas o conhecimento de quem o salvou virá gradativamente, como acontece aqui com o homem que era cego. A sua salvação não depende do quanto você conhece, mas apenas da sua fé no Salvador e no que ele fez por você. Alguém convertido há 30 segundos está tão salvo quanto aquele que se converteu há 30 anos. Tudo o que você precisa saber é que Jesus morreu por você para levar os seus pecados e ressuscitou ao terceiro dia para a sua justificação. As religiões humanas é que condicionam a vida eterna ao estudo e aperfeiçoamento, e elas fazem do céu um lugar distante, inacessível. Mas o ladrão convertido ao lado de Jesus na cruz tão somente clamou por salvação e foi ouvido. Jesus disse a ele: hoje estarás comigo no paraíso. Este é o Deus da Bíblia, acessível e pronto para salvar. Ele diz: ouvi-te no tempo aceitável. O socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Nos próximos 3 minutos, o cego curado enfrenta a oposição da religião e a sua família se envergonha do que aconteceu com ele. Quem se converte a Jesus encontra oposição, seja ela cultural, religiosa ou familiar. Em alguns países, você pode perder o seu emprego, seus bens e suas propriedades por causa da sua fé em Jesus. Felizmente, tradição, família e propriedade são coisas desta vida e não tem nada a ver com o céu. O simples fato de você descobrir que a verdade é Jesus transforma todo o resto em mentira. Se é Jesus quem salva, então a minha religião não pode me salvar. Se é através de Jesus que os meus pecados são perdoados, então nenhum sacerdote humano pode me garantir o perdão. Se é Jesus o único intermediário, o único mediador entre Deus e os homens, onde ficam os santos considerados mediadores dos pecadores? Sobre isto o apóstolo Paulo escreveu: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E veja que o apóstolo Pedro diz algo também sobre Jesus no livro de Atos. Ele é a pedra, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. O cego que foi curado é agora levado aos líderes religiosos e estes passam a contestar sua cura, por ter sido feita no sábado, que era o dia do descanso obrigatório da religião judaica. Quando eles se referem a Jesus, que era o próprio Criador e Senhor do sábado, eles afirmam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Quando você se converte a Jesus, a oposição religiosa vai lhe dizer que isto não aconteceu, pois não se encaixa nos padrões que os homens estabeleceram. Ou as pessoas tentarão minimizar isso, afirmando que você não era tão mal assim, como fazem os fariseus aqui, que agora passam a duvidar que o homem tivesse sido realmente cego. Eles interrogam seus pais, mas esses não querem se envolver, eles têm medo de serem expulsos da sinagoga se reconhecerem que Jesus é o Messias, aquele que foi prometido a Israel. Se você estiver preso à sua tradição religiosa e ao seu status na sociedade, que lhe garante riquezas e oportunidades, você não vai querer se comprometer por causa de Jesus. A sua preocupação será: o que os meus amigos pensarão de mim se eu me tornar um crente em Jesus? Você já pensou assim? O apóstolo Pedro escreveu aos crentes em Jesus: não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado.
Por ele, credes em Deus que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, tendo renascido não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. Você prefere agarrar-se às coisas terrenas e passageiras ou às coisas celestiais e eternas? Nos próximos 3 minutos, o ex-cego é expulso da sociedade. Os religiosos fariseus não desistem. Eles voltam ao homem que foi curado e exigem que ele fale mal de Jesus. Querem que ele diga que Jesus é pecador. O ex-cego é sincero o suficiente para admitir: ser pecador não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. No diálogo que se segue, é notória a intrepidez do homem curado por Jesus. Aquele que nasceu cego e nunca leu um livro sequer, consegue deixar os cultos fariseus numa saia justa. Ele responde à insistência dos fariseus mais ou menos assim: vocês perguntam como Jesus me abriu os olhos? Eu já disse e vocês nem ligaram. Por que querem que eu repita? Acaso vocês querem se tornar discípulos dele? Vocês são tão sabidos, todavia não sabem de onde é que esse Jesus que me abriu os olhos desde o princípio do mundo, nunca se ouviu falar de alguém que tivesse curado um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia fazer isso. No capítulo 4 de Atos, os líderes religiosos também são surpreendidos com a desenvoltura de Pedro e João, simples pescadores. Ali diz que, tendo percebido que eram homens iletrados e indoutos, se admiravam e reconheciam que eles haviam estado com Jesus. Você pode fazer todos os cursos de teologia do mundo e continuar ignorante acerca de Jesus. É só na presença dele e em comunhão com ele que você irá conhecer quem ele é realmente. A exemplo de Maria, irmã de Lázaro e Marta, é somente aos pés de Jesus que você descobre o quanto ele é magnífico. Esse Jesus que é Deus e homem. Os fariseus encerram a conversa do mesmo jeito que fazem os líderes religiosos que se consideram superiores aos leigos. Tu nasceste todo em pecados e vens nos ensinar a nós? Em seguida, eles expulsam o ex-cego. Melhor assim. Por quê? Ora, livre da influência da religião e de seus líderes, o homem agora está pronto para conhecer mais de Jesus. Jesus se revela a ele como o Filho do Homem, expressão que o profeta Daniel usa para o Messias. Eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem. E foi-lhe dado o domínio e glória e o reino para que os povos, as nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, e não passará. E o seu reino jamais será destruído. Agora aquele homem não apenas crê, mas também adora Jesus. Não se esqueça disto, você não terá uma visão clara e cristalina de quem é Jesus, enquanto estiver sob a influência das religiões e de seus líderes. Se for este o seu caso, eu espero sinceramente que você também seja expulso, para se encontrar com Jesus fora de tudo isso e adorá-lo ali. Nos próximos 3 minutos, Jesus alerta para os ladrões e lobos que só querem roubar, matar e destruir as ovelhas. O capítulo 10 abre com a expressão em verdade vos digo, para enfatizar o que vem a seguir. O contexto, em especial a partir do versículo 19, mostra que Jesus disse isso aos mesmos fariseus que no capítulo anterior criaram toda aquela polêmica sobre a cura do cego. Os fariseus se achavam os verdadeiros pastores do povo, mas Jesus mostra aqui, nesse capítulo, que eles estavam longe de terem a qualificação necessária para isso. Os 3 pontos importantes nesse capítulo são: Jesus entra pela porta, Jesus é a porta e Jesus é o pastor das ovelhas. Quem entra pela porta é quem se sujeita às condições estabelecidas pelo dono da casa. Jesus veio em total submissão ao Pai e cumpriu cada etapa que estava determinada para o Messias prometido a Israel. Ele não arrombou a porta, como faria um ladrão ou um líder revolucionário. Ele não veio para roubar, não veio para matar, não veio para destruir. Jesus é o servo humilde de Filipenses. Ali diz assim: sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Você deve se lembrar do que aconteceu no batismo de Jesus.
Enquanto os judeus eram batizados por João Batista para o arrependimento, Jesus, que não tinha pecado algum de que se arrepender, também quis ser batizado. Além de cumprir o caminho determinado para o Messias, ele pôde assim se identificar com aqueles que eram batizados. Lá diz, mas João o impedia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, lhe respondeu, consente agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Não se esqueça de que nos evangelhos nós vemos Jesus em sua relação com Israel. A igreja só viria a existir no capítulo 2 do livro de Atos. Portanto, o seu rebanho aqui nesse capítulo é Israel, não a igreja. Mesmo assim, nós podemos aplicar isto também aos que hoje creem em Cristo. O mesmo pode ser dito dos diferentes aspectos que Jesus assume aqui como pastor, ou na Bíblia como pastor. Nesse capítulo, ele é o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. Em Hebreus capítulo 13, ele é o grande pastor, que ressuscitou e completou a obra da redenção de suas ovelhas. Vá lá ler. Em 1 Pedro capítulo 2, ele é o supremo pastor, que voltará para dar às ovelhas uma incorruptível coroa de glória. Quer ver essa mesma sequência nos Salmos? Então leia os Salmos 22, 23 e 24. Nas edições católicas da Bíblia, a numeração é 21, 22 e 23. Jesus aparece nesses Salmos 22, 23 e 24 como o bom pastor, o grande pastor e o supremo pastor. Aquele que morreu, aquele que vive e aquele que voltará. Nos próximos 3 minutos faremos um passeio pelos Salmos para acompanhar a trajetória desse pastor.